Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Alexandre Abreu, Carcará, professor. Estamos aqui para mais uma aula de revisão. Vamos revisar o que? A época realista, né, composta pelo realismo, naturalismo e o parnasianismo. Lembrando que este vídeo é produzido para os para os estudantes da Escola de Ensino Médio Nazaré Guerra, tá bom? Então vamos lá, nós estamos juntos e vamos iniciar aqui a apresentação. Calma, eu não vou falar tão rápido assim, não sempre, né? Só para iniciar. Então vamos nós, estamos juntos, vai dar certo. Primeiro, vamos saber o contexto. O contexto é como surgiu e onde surgiu, né, logicamente, este movimento, o realismo. Gente, lembrando que o realismo, né, ele vai surgir aí como uma escola de oposição, de reação ao romantismo, que foi a nossa escola literária anterior. Primeiro, ele vai surgir lá na Europa. Lá na Europa, como, professor? Lá ele vai surgir ali em meados do século XIX, final do século XIX, ele vai surgir imerso ali as teorias cientificistas daquela época. Que teorias são essas? Vamos revisar bem rapidinho, mas está na nossa aula também anterior. O evolucionismo de Charles Darwin vai trazer a evolução das espécies, positivismo de Auguste Comte, né, ou seja, segundo ele, né, ou seja, as verdades teriam que vir por meio das ciências, e aí ele vai listar lá as ciências que para ele eram verdadeiras, né? O determinismo de Paul Taine, né, que aí vai trazer o meio, a raça e o momento histórico que pode determinar como o ser humano vai ser, como ele vai agir, e o socialismo de Karl Marx, tá bom? Então vamos focar aqui nessas teorias que foram elas que estiveram presentes, que permearam a literatura lá na Europa e também aqui no nosso Brasil. Só que aqui o nosso contexto histórico vai ser um pouco diferente. Em terras tupiniquins, nós também estávamos em um momento de transformação, só que é uma transformação mais política. Nós estávamos saindo do Brasil Império, Brasil, né, da monarquia lá, e estávamos indo para o Brasil República, o Brasil republicano. Então, houve também esse momento de mudança aqui no Brasil. Né, ali meio a um golpe, mas a gente sabe que a história conta isso e traz esses fatos. E as características do realismo. A maior de todas, que eu já comecei falando sobre isso, que é a oposição, né, a reação ao romantismo. É uma escola que ela nasceu com essa ideia de ser oposição, né, de ir em contraponto do que foi o romantismo. Enquanto lá no romantismo nós vamos ter a questão da subjetividade, né, aqui nós vamos ter a objetividade, ou seja, ser direto, ser objetivo, direto ao ponto. Enquanto lá no romantismo nós vamos ter a emoção, né, ou seja, a questão de como se vê, de como se sente as coisas, aqui no realismo vai ser a coisa mais ligada à razão, por isso o racionalismo, ou seja, a razão, para explicar o porquê e o ser das coisas, né, dentro também da ciência e tal. Enquanto lá no romantismo nós vamos ter a questão, por exemplo, casamento, religião, nação, né? Ou seja, falar sobre o casamento, falar sobre a religião é muito forte, muito presente, e lá a questão também dos ideais de uma nação, né? Já que era o surgimento da nação brasileira, aqui não. Aqui no realismo vamos ter a questão do adultério, então vai começar o festival de cornagem, né? De galhadas, de chifres, quase todas as obras, se não me engano, né? Eu acho que todas, talvez, até vai trazer um pouco de adultério, vai falar sobre um adultério, uma situação de adultério, de traição, né? Então, aqui inaugura esse momento de cornagem, mesmo assim dizer, né? Ou seja, chifradas e tal, na nossa na literatura brasileira, né? Vai ser também um movimento, o realismo vai ser um movimento anticlerical, ou seja, contra a questão da religião lá do romantismo, né? Ou seja, o anticlerical é um movimento anti-religião, anti-religião por quê? Porque vai trazer padres que pecam, padres com desvio de caráter, padres que cometem crimes e tal, então, enfim, muitas coisas, muitos problemas, né? A crítica social, porque vai criticar a hipocrisia da burguesia daquela época, né? Que era uma classe hipócrita que vivia de pompas de aparência, mas a realidade era outra, totalmente diferente, então vai criticar essa hipocrisia. Os protagonistas vão ser homens comuns, não como lá no romantismo, que eram ideais de heróis e tudo mais, que vão ser homens comuns, com problemas, com desvio de caráter, com chagas sociais, enfim, patologias sociais, né? E vai também quebrar um pouquinho essa questão do bem e o mal, trevas e luz, né? Essas coisas. Vai também ter um pouquinho da quebra disso daí.
Machado de Assis, né, vai ser o grande nome do nosso realismo, vai ser o maior nome, né, considerado aí o maior escritor da nossa literatura. Então ele surge fortemente aqui dentro do nosso realismo, né? Mesmo que ele tenha feito algumas obras românticas, a gente vai já falar sobre isso. Vem de origem humilde, né, origem simples, né, nasceu no Morro do Livramento, filho de um pai que era pintor, de uma mãe que era lavadeira. Ele era mestiço, né, ou seja, mestiço de raça diferente, negro, pobre, gago e ecléptico, ou seja, tudo para não ser aceito na grande sociedade, né, na burguesia da época, mas o cara conseguiu romper essas barreiras usando a sua arte, né, a literatura, uma vez que a literatura ali ela serve para isso, né, para mostrar a realidade, para atender aos anseios do homem de uma época, e aí conseguiu fazer esse rompimento, né, dessas barreiras para Machado de Assis. Não tinha instrução formal nenhuma, né? Mas foi fundador e foi presidente vitalício da Academia Brasileira de Letras, né? É o maior escritor da nossa literatura, o maior escritor de todos os tempos. Polígrafo, teatro, poesia, crônica, conto, romance, prosa. O cara permeou vários espaços, né? O cara fez de tudo um pouco e foi, claro, destaque na prosa, né? Por isso o grande prosador, o gênio da prosa, né? Porque ele conseguiu com seus romances criar ali obras excepcionais que a gente até hoje está estudando, são clássicos, e tem uns aí, como o Dom Casmurro, que a gente vai falar também, que até hoje tem um problema, uma situação que não se resolveu. Ninguém conseguiu desvendar o mistério se houve ou não traição lá, né? As fases machadianas, né, que aqui eu vou fazer uma analogia, quando a gente, por exemplo, nós, o ser humano, quando é adolescente, acredita no amor, é romântico, romantiza tudo. Então, Machado teve essa fase, né, na sua literatura, ele foi romântico, fez poesias como Crisálidas, né, contos fluminenses, ou seja, escreveu contos, romances românticos como Ressurreição, Amor e a Luva, Helena e a Garcia. Mas aí ele viu, acho que ele sofreu uma desilusão, né, dessa coisa romântica do amor, e ele passou a ser mais realista, fazer uma análise da sociedade, das pessoas, através de suas obras. E aí ele vai trazer Memórias Póstumas de Brás Cuba, né, que 1881 foi o romance inaugural do realismo no Brasil, Quincas Borba, Dom Casmurro, que é o que eu falei para vocês, que traz aí esse triângulo, suposto triângulo amoroso entre Capitu, Bentinho e Escobar, se houve ou não uma traição e tal, uma obra que, né, traz um mistério não resolvido até hoje. Esaú e Jacó, né, e Memorial de Aires, tá bom? Então, prestem atenção aqui, olha as obras do cara, olha o nível das obras do cara aqui. Fica ligado, atento e tudo mais. Então, a gente vai aí para adiante, falar ainda mais sobre esse escritor, ou seja, como ele escrevia. Então, ele trazia aí a questão da objetividade na escrita, frases curtas, objetivas, direto ao ponto. Ele era meio ceticista, então tinha crença em quase nada, né? Desconfiava de tudo, pessimista, né? Meio ali resmungão, por isso o apelido dele de Dom Casmurro, né? A alcunha dele, Dom Casmurro, que deu título ao romance que ele criou. Usava muita ironia, tinha um humor muito sagaz, tudo mais, né? E tudo. Fazia essa sondagem psicológica, porque ele mergulhava na mente humana através da sua obra, fazia com que nós, os leitores, fizéssemos uma autoanálise. Aí nós vamos falar sobre a digressão, que é essa conversa com o leitor. E aí ele conversava com o leitor, fazia com que o leitor pensasse, se colocasse no lugar dos seus personagens para rever suas atitudes, rever suas ações, né? Escreviam obras em tempo presente, de análise do momento real, do momento agora, e todas ali ambientadas no espaço urbano do Rio de Janeiro, né? Que era, então, era a capital do Império e foi capital da República. E Machado, né, ou seja, o Machadão era isso, né? Ironia, humor, digressão, que era essa conversa com o leitor, e o ceticismo e o pessimismo dele, que deram a ele a alcunha de Dom Casmurro, e posteriormente ficou como título de um romance. E essas marcas marcam aí esse grande prosador, esse grande escritor da nossa literatura, né? E a gente vai falar sobre o naturalismo. Professor, naturalismo, o que é? É simplesmente uma ramificação, ou seja, uma extensão
do realismo, só que uma extensão mais radical. Por isso é que a gente começa falando sobre as características do naturalismo como a radicalização do realismo. Enquanto o realismo era um romance de revolução, de tentar fazer com que as pessoas se transformasse a sociedade através de uma autoanálise, o romance naturalista ele vai ser um romance mais radical, ele vai pegar os aspectos negativos da sociedade, as patologias, né, ou seja, as doenças, as chagas sociais, e vai trazer isso à tona para tentar explicar, mostrar por que o ser humano é daquele jeito, vai usar as teorias da ciência, né, o cientificismo, como, por exemplo, o determinismo, o meio, a raça e o momento que vai influenciar no ser humano, vai influenciar como vai ser o homem. Ele vai trazer aí a questão do zoomorfismo, ou seja, vai comparar muitas vezes no romance naturalista, o homem vai ser comparado ao animal que age por instintos, né? Ou seja, de forma irracional, deixa-se levar pelo instinto, por isso ali o momento meio, né? A raça e tal. E o cientificismo aqui vai ser muito forte, que vai trazer o romance de tese. Lá no realismo, romance de revolução, de transformação. Aqui é um romance de tese, de tentar mostrar o porquê, explicar o porquê das coisas, certo? E vai também trazer a ideia de aglomerações humanas, ou seja, personagens coletivos para explicar a sociedade. E um exemplo muito dessa questão das aglomerações humanas é que, por exemplo, hoje em dia nós temos os nossos reality shows, né? Como Big Brother Brasil e A Fazenda, que colocam um monte de gente, como diz o bom cearense, um mói de gente, um magote de gente dentro de uma casa ali, e o povo com o tempo começa a se estranhar, né? Vai sair umas brigas, saem umas confusões, uns palavrões, então, de baixaria total. Mas é isso justamente que explica a questão das aglomerações, que segundo os autores realistas, o ser humano, quando colocado em um ambiente propício, impróprio, ou seja, propício ali à corrupção, vai se tornar corrupto, né? E aí nós vamos ter aqui no Brasil grandes nomes dentro do naturalismo brasileiro, como a Luiz de Azevedo, que vai trazer a obra O Mulato, né? Que foi a obra publicada em 1881, ali também junto com Memórias Próximas de Brás Cubas, que foi enquanto Memórias Próximas de Brás Cubas, Memórias Próximas de Brás Cubas inaugurava o realismo, o Mulato inaugurava o naturalismo aqui no Brasil. Então, coexistiram, não tem nada de diferença aqui, não. Foi um depois do outro, não, foi conjunto, o negócio ali foi junto, misturado, certo? Vai trazer Casa de Pensão dele também a obra O Cortiço. O Cortiço é uma das obras mais fantásticas de Aloysio de Azevedo, uma das que nós também estamos analisando, né, que está lá no nosso questionáriozinho na aula anterior. Traz aí João Romão, Bertoleza, Jerônimo e Rita Baiana, né? Faces diferentes da sociedade brasileira aí que estão convivendo ali em um mesmo espaço. E aí, enfim, quem assistiu o filme, o link está lá na última aula, corre, assiste, que a gente vai falar dele também nas nossas avaliaçõezinhas, né? Então, fica ligado, pega a dica. É nóis. E vamos falar também sobre a obra O Ateneu, que é de Raul Pompeia, né, que se passa em um colégio interno, que é o meio corrompido, né, lembrando das teses dele, das teorias deles, dos escritores naturalistas, onde o diretor Aristarco, né, que é aquele diretor turrão, né, linha dura, opressor, vai estar no comando desse colégio interno, desse internato, e vamos ter como protagonista o narrador, né, que ele faz parte da história, que é o Sérgio, de 11 anos, vai trabalhar a temática da homossexualidade e vai findar aí com um incêndio. E um dos próprios internos lá, ele ateia fogo no internato, né, e tudo mais. Vai trazer a questão da educação opressora, fala sobre a educação opressora, né, traz traços autobiográficos do autor. E Crônicas de Saudades aí também, que é uma das obras, que é a questão da analogia do império, né? Você vai falar um pouco sobre a comparação do império, do que era o império, uma analogia, comparação. E outros autores aqui, que vocês podem acompanhar aqui embaixo, né? Nós temos Adolfo Caminha, a obra A Normalista e Bom Crioulo, Domingos Olímpio, Luzia Homem, que foi, se não me engano, adaptado para cordel, se não me engano. Inglês de Souza, O Missionário, e Júlio Ribeiro, A Carne. E nós vamos fechar com parnasianismo. Lembrando, realismo e naturalismo foram escolas de prosa, ou seja, de romance, romance, obras narrativas. Então, o parnasianismo, né, ele vai ser a escola poética desse momento, tá certo? E ele vai trazer aí algumas características bem até meio que distintas do que vai ser o realismo, né? Alguns pontos bem assim distintos, né? Vamos lá. Primeiro, a perfeição formal.
Isso daqui também vai contra a questão do romantismo. Lá no romantismo nós tínhamos os versos livres e brancos, né? Ou seja, onde não se precisava ter rimas, onde não se precisava seguir uma métrica. Aqui não. Aqui vai ser a escola da perfeição formal mesmo, ou seja, da métrica, dos versos decassílabos, dos sonetos, né? Uma língua padrão, uma linguagem trabalhada, bem rebuscada. Traz o conceito da arte pela arte. O que é que significa o conceito de arte pela arte? Não tematizar política, religião, amor, ou seja, não usar temas, mas uma coisa a critério do poeta. O poeta poderia ver o que falar, e aí vai trazer, por exemplo, a questão do descritivismo. O que é o descritivismo? O vaso grego, o vaso chinês são exemplos onde eles vão descrever vasos, descrever uma cena, uma situação, sem usar muito essa questão de sentimento. Por isso a questão da impassibilidade, né, a frieza, que é muito presente na poesia parnasiana, né? A influência do classicismo, da estética, da perfeição, como eu falei para você já no início. E o nome, né, parnasianismo, vem da mitologia grega, lá do Monte Parnaso, que era habitado por deuses e ninfas e tudo mais, onde os poetas e os cantores daquela época iam para lá buscar inspiração. Então, por isso, né, a questão do nome Parnaso. Então, vamos ter a tríade parnasiana, os três grandes nomes da poesia parnasiana, né? Que vai ser Raimundo Correia, né? Que trazia um pessimismo muito forte nas suas poesias, alguns exemplos como As Pombas, Banzo e Mal Secreto. Alberto de Oliveira, né? Que é o mais parnasiano de todos, traz, por exemplo, o Leque, né? Então vocês depois podem pesquisar essa poesia para vocês verem. E Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, o príncipe dos poetas, né? Traz aí campanhas cívicas, ele compôs aí o Hino à Bandeira, né? Também trouxe como alguns poemas a Profissão de Fé, a Língua Portuguesa e a Via Láctea, né? Então, são poemas bem interessantes que vocês podem estar pesquisando depois para dar uma olhada. Nós temos outros poetas, Francisca Júlia, né? Que é a musa impassível, que traz a poesia Mármores, Esfinges. Vicente de Carvalho, né? O poeta do mar, que vai trazer cantigas praianas, palavras ao mar e velho tema. E assim a gente vai estar concluindo, né, a nossa apresentação, certo? E aí lembrando para vocês que todas as aulas estão disponíveis no Classroom. Esse slide que foi usado aqui também vai ficar disponível no Classroom. Vocês podem posteriormente estar lá dando a pesquisada, dar uma revisada também. Usa o livro didático. O didático que está mais próximo de ti, cuida, vai lá, dá uma estudada porque vai ficar show de bola a nossa avaliação. Tamo junto, é nóis, abraço, cheiro e até a próxima.